Esse estúdio conseguiu falir todo o jogo que ele produziu. Desde quando o Roblox começou a pagar os criadores pelos seus mapas, diversos grupos e até mesmo empresas começaram a trabalhar para o Roblox, produzindo jogos, design, script e etc. para o crescimento de seus mapas. Entretanto, alguns faziam um bom trabalho, ótimos mapas e como resultado, vários acessos e muito money, né? Outros já faziam um péssimo trabalho e produziam vários mapas sem parar só para farmar dinheiro dos desavisados, famosos Tycoons. E existe a terceira categoria, os que faziam um bom trabalho no começo, lançavam o jogo bem feito e muito bom, o jogo estourava, muitas pessoas começavam a jogar, mas o estúdio insatisfeito ia e adicionava novas mecânicas para tentar farmar dinheiro em cima dos jogadores e acabava falindo seus jogos. Bom, infelizmente esse estúdio do qual vou falar hoje cai na terceira categoria. BB Studio é o nome da lenda. Essa lenda é tão boa que conseguiu fazer um jogo viral de 2017, com mais de 265 mil likes e 141 milhões de visitas, falir, chegando ao ponto de não ter ninguém jogando ele hoje em dia. De vez em quando entra um ou outro lá no jogo, mas normal, né? Esse estúdio lançou seu primeiro jogo em 2016, tendo um ótimo começo. Seu primeiro jogo se chamava Rust Battles, possuindo 340 mil visitas. Isso para um primeiro jogo são números exorbitantes. Eu não joguei, então não sei do que ele é, então sobre ele não posso opinar muito. Mas agora eu vou falar outros jogos lançados pela BB Studio e vamos ver se você conhece algum. Beyond, um dos primeiros jogos de Naruto que fez muito sucesso no passado. E até hoje vários jogos utilizam mecânicas ou ideias utilizadas nesse jogo. Garib Bros, um jogo baseado no sucesso de PUBG. Esse eu joguei bastante até, e ele é basicamente um PUBG, não tem muito o que falar. Rupees, um jogo baseado em One Piece. Eu joguei ele na época e lembro que ele foi o primeiro jogo que eu vi lançando o trailer no YouTube. E eu também lembro que eu mostrei esse trailer pra todo mundo porque eu fiquei muito hypado. O trailer teve muitos acessos na época, então logicamente o jogo também fez muito sucesso. Foi um estouro, vários players diários e todo mundo jogando. Mas se todos esses jogos fizeram tanto sucesso, como hoje em dia ninguém joga eles? A resposta é bem simples, atualizações e sistema Pay to Win. Aqui eu vou falar em relação aos dois jogos que eu joguei, Beyond e Rupees. Até porque os que eu não joguei eu não tenho como falar, mas se todos os jogos que eles fizeram faliram, alguma coisa aí com esse estúdio tá errado, né? Beyond, eu comecei a jogar depois de alguns meses que ele havia sido lançado. Acabei saindo do jogo após alguns dias e nunca mais voltei. Na época que eu entrei no jogo, eu percebi o quão difícil era de farmar e upar. Mas por que era tão difícil? Era tão difícil porque sempre tinha um cara nível alto, matando o pessoal nível baixo e não deixando o pessoal sair da safe zone. Ou seja, não tinha como você sair da safe zone e upar, porque sempre tinha um cara nível alto te matando. Simplesmente por um motivo de te matar mesmo, sabe? Eles só esperavam você sair da safe zone pra te estourar no meio, acabando assim com a fanbase de novos jogadores. Porque não tem como uma comunidade nova crescer no seu jogo se a comunidade antiga fica matando ela sem parar, sem dar chance pra ela evoluir. No caso do Rupees foi diferente. O jogo já era bem mais fácil de farmar. Em alguns dias você ficava level máximo e extremamente forte, perdendo a graça do jogo. Só que, após algum tempo do seu lançamento, eles começaram a lançar diversas atualizações Pay to Wins, tentando te convencer ao máximo a gastar seu dinheiro com esse jogo. Por exemplo, em seu lançamento você só conseguia usar a espada do Mihawk se você pagasse. Nada demais, você só conseguiria usar a espada mais forte do jogo se você pagasse. Eu não sei se depois de um tempo eles liberaram pra ficar de graça, mas provavelmente sim, porque a maioria desses jogos, quando perdem o hype, eles começam a liberar tudo de graça pra ver se atrai os jogadores. E no desespero também de manter sua base de jogadores, Rupees fez uma ótima cagada. Ele começou a lançar várias frutas para tentar manter a base de jogadores. Só que grande parte dessas frutas saíam bugadas, atrapalhando assim a gameplay dos jogadores. Por exemplo, a Gomu Gomu no Mi. Meu Deus, cara, essa fruta era muito difícil acertar um ataque porque ela era toda bugada, velho. Isso tudo fez o jogo perder os players novamente. No caso do Caribe, eu não sei o que faliu ele. Eu gostava bastante dele e ele não era todo pay to win. Pay to win era apenas as skinzinhas, não sei o que faliu ele. Mas talvez tenha sido porque você precisava de no mínimo 50 players para jogar uma partida. E graças a isso, depois de um tempo que o jogo lançou, que uma galera perdeu o hype, você ficava muito tempo na fila para achar uma partida. Questão de, sei lá, 6, 5 minutos buscando sem parar. E isso pro Roblox é um tempo muito alto. Então a galera acabava desanimando e saindo do jogo. Mas essa foi a história do BB Studio, um estúdio que conseguiu falir todos os seus jogos com sistemas pagos e atualizações bugadas, mas que ao mesmo tempo conseguia lançar jogos muito bons e ia falindo ele com o passar do tempo. Uma coisa que eu sempre me pego pensando é que
Se eles tivessem feito um bom trabalho e mantendo as atualizações do jeito certo, sem querer forçar pay to win nem nada, eles hoje em dia estariam bem gigantescos e com certeza teriam ganhado mais dinheiro do que eles ganharam na época.